Bom, vamos lá, né, para mais um vídeo. E eu quero falar assim algumas coisas. Primeiro que existiam vários pré-candidatos a presidente do Esporte Clube Bahia. Várias pessoas interessadas em se candidatar, né, a presidente do Esporte Clube Bahia. Nessa época já era Marcelo Guimarães Filho, o presidente do Bahia, né? Acho que era em torno de 2008, essa faixa 2009, por aí. Então tinha Ademir Merim, né, que era um advogado muito conceituado, um advogado de partidos políticos, né? Ele defendia causas dos partidos. Tinha Fernando Jorge, que era proprietário da Pedreira Aratu, né? Pelo menos um dos sócios mais majoritários. Tinha Nestor Mendes Júnior, que sempre quis ser presidente do Bahia, lutou algumas vezes assim com relação a se candidatar, fazer candidaturas, mesmo que não fossem candidaturas que fossem levadas a contento, mas sempre lutou pelo Esporte Clube Bahia, né? E uma pessoa que escreveu 2 livros do Bahia, uma pessoa sensacional, né? Com suas vaidades naturais, como todos tinham, né? Tinha o Jorge Pires, que era a pessoa assim que queria, era o mais assim torcedor de todos, sabe? Que não queria tanto a questão da presidência, mas ele queria ver o Bahia democrático. Tinha nosso Jorge Maia, né? Que estava lutando ali também junto com a gente. Tinha a Associação Bahia Livre, tinha já o grupo da Consciência Tricolor, tinha alguns grupos novos que tinham surgido também com relação à democratização do Bahia. Então, vários grupos surgiram, inclusive o grupo que ganhou a presidência, se não me engano, surgiu, eu fui para algumas reuniões com eles, e a gente conversava sobre a questão do Bahia SA, e aconteceu 2 coisas interessantes, assim, 3 fatos interessantes. O primeiro fato interessante foi como eu consegui articular para que a gente conseguisse fazer a passeata dos 30 mil na Avenida 7. Foi muito complexo isso, porque eu coloquei junto Fernando Jorge, Nestor Mendes Júnior, Ademir Merim, juntos César Oliveira e também Jorge Pires. Aí eu cheguei para Jorge Pires e falei: Jorge, vamos fazer uma passeata ali na Avenida 7. O que é que você acha? Para Jorge Pires, né? Que era o presidente do Internacional. Eu queria saber de você, que você é uma pessoa que conhece público e tudo mais, está acostumado com isso. Eu queria que você me ajudasse nisso aí. Aí ele chegou para mim e falou assim: Pinto, eu dou o trio, eu consigo o trio. E eu vou ver se eu consigo o cantor também. Aí eu falei: é sério, trio elétrico? Eu não estava nem pensando em trio elétrico, eu estava pensando em uma passeata caminhando ali, sei lá, com todo mundo gritando, cantando o hino do Bahia. E aí eu me animei, né? Aí eu fui para Ademir Merim. Ademir, eu tenho um trio, eu tenho um cantor, até então a gente não sabia quem era. Você apoia, você vai com a gente, porque tem que ser uma coisa que todo mundo esteja junto, independente de vaidade. Aí ele: não, eu vou sim, vou ajudar, vou ajudar. Então tá bom.
Aí fui para Fernando Jorge, para Nestor, falei a mesma coisa. Consegui o trio. Vamos fazer essa passeata? Vamos chamar as pessoas para irem? Vamos embora. Aí eu falei assim, mas está faltando uma coisa. Vou chamar as torcidas do Bahia. Aí eu chamei Jorge e chamei Rosalvo para irem também. Aí a gente já tinha um ponto de partida. Jorge e Rosalvo da Bamô e Povão levaram algumas pessoas, assim, já tinha um grupozinho bem legal ali no Campo Grande. E aí me veio a surpresa que foi Cid Guerreiro, né? Que veio para ser o cantor. E, pô, sensacional, cara, sensacional. Aí eu fui, né, a gente subiu no trio e começou o Cid tocar, né, ao hino do Bahia. E aquilo ali foi se aglomerando pessoas, assim, não tinha como ninguém publicou no jornal que ia ter. Foi ali naquele instante. Se eu não me engano, conseguimos, Fernando Schmidt também estava, conseguimos falar com a prefeitura, se eu não me engano, para fazer a liberação, coisa assim, conseguimos, acho que o Ademir Meri conseguiu isso. E a gente começou a tocar o trio, e aí aquela multidão começou a se aglomerar como tudo no Bahia. Eu lembrei muito das histórias de Osório. Eu falei, rapaz, isso é um imponderável acontecendo. É algo que não tinha nenhum tipo de, de explicação, sabe? E a coisa foi surgindo, 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 surgindo. E acabou que 30 mil pessoas na Fonte Nova, na Avenida 7, nesse dia. Eu estava aos prantos quando quando a gente desceu ali o Sulacap, eu estava aos prantos. Eu lembro que Camila Sintra, da Rádio Metrópole, foi me entrevistar e eu estava aos prantos, eu não conseguia falar. Era uma coisa assim sensacional, uma coisa que eu nunca imaginei que fosse acontecer na minha vida e muito menos com relação a ter tantas pessoas que tinham vaidades pessoais lutando por um mesmo objetivo. Aquilo ali para mim foi algo assim, eu falei, a gente vai conseguir, sabe? E aquilo ali foi uma coisa que me fez ter a certeza que a gente ia conseguir lutar pelo esporte para o Bahia e ter eleições diretas. E aquilo ali começou a agregar, né? Agregar valores. E com isso, eu entrei a primeira vez no Ministério Público com a doutora Rita Tourinho, né? Para que houvesse intervenção no Esporte Clube Bahia. Porque o Bahia tinha sido comprado pelo Banco Opportunity e que o Bahia estava com o risco de perder, né? As coisas imateriais, né? Que não podiam ser perdidas, que era o seu hino, as suas cores, o seu escudo. O Bahia não tinha mais poder nenhum na sociedade, né? No Bahia S.A. E aí, a doutora Rita Tourinho chamou para depor Maracajá, Piton, Marcelo Guimarães, Petrônio Barradas. E no depoimento de Marcelo Guimarães, ele disse que ele não sabia o que estava assinando. Sabe? Para você ver o nível das questões do nosso Esporte Clube Bahia. E isso foi muito complexo, sabe? Foram lutas assim que a gente
não conseguia, a gente estava no Ministério Público, depois a gente entrou na Justiça Comum. Eu tinha já saído já da Associação Bahia Livre, eu já não era mais presidente da Associação Bahia Livre. Aí Ivan Carvalho passou a ser presidente da Associação Bahia Livre. Mas eu continuei lutando pelo Bahia, porque eu sempre achava que eu não podia ter a vaidade que todos tinham, porque eu tinha que ter contato com todo mundo, porque as pessoas tinham que saber que tavam, você tinha que procurar as pessoas para que as coisas acontecessem. E eu saí da presidência do Bahia Livre em uma das eleições que teve em 2006, se eu não me engano. 2006, foi 2006. Foi que Petrônio Barradas ganhou as eleições, 2005, eu acho. E quando Nestor Mendes Júnior se candidatou, o advogado dele, Algesi Carvalho, pediu para que eu desse eu só conhecia algum sócio que pudesse assinar uma solicitação de uma ação para impugnar a eleição. Aí eu falei, tenho sim. Tem um amigo meu, né, que é sócio do Bahia, que ele pode ajudar sim. Eu era sócio, mas não podia ser eu, tinha que ser uma outra pessoa, para ser uma pessoa aleatória. Aí eu falei, não, tudo bem, consigo. Aí consegui, um amigo meu, né, que assinou, né, a pedido de impugnação da eleição e deram entrada na ação de impugnação da eleição. Então eu sabia que essa ação tinha sido feita porque fui eu que indiquei o sócio para assinar a ação. Então eu sabia que provavelmente a eleição não existiria. E a ABL, a Associação Bahia Livre, queria um apoio incondicional a Nestor Mendes Júnior. E eu fui voto vencido. Eu falei, olha, não vai ter eleição. Então não podemos dar um apoio incondicional. Nós temos que dar um apoio se Nestor Mendes Júnior disser que a gente é importante, nós estamos com projetos que a gente vai incluir na presidência, caso ele seja eleito e tudo mais, porque nós temos que valorizar a nossa associação. Não pode ser simplesmente um apoio incondicional. E eu fui voto vencido. Aí eu falei, tudo bem. Então, eu creio que a Associação Bahia Livre hoje já tem um caminho diferente, né? Vocês estão buscando politizar, né, o Esporte Clube Bahia. Não acho errado, mas não era o que eu pensava como presidente. Então, eu deixei assinado uma carta de como é que chama, como se estivesse me excluindo da presidência, né? E a partir daí foi inclusive matéria de jornal e tudo, a minha saída. E aí, a partir daí, o Ivan Carvalho assumiu a presidência, continuou com o grupo forte, né? Com o Verraine, com o Jorge e tudo mais, sempre lá. E eu segui, né, a voltar a ser o Pinto, né, sem ser presidente de nada. Eu lembro que meu filho falou para mim assim, meu filho tinha uns 7 anos, por que você deixou de ser presidente da Associação Bahia Livre, da ABL?
Eu falei, filho, eu não tenho essa pretensão, não é de ser o presidente. As pessoas que estão lá vão fazer o que tem que fazer, não tem. Você não precisa ser presidente para ser alguém específico, para ser alguém importante. E eu deixei, né, a presidência. Tivemos assim algumas ranhuras, né, com relação à minha saída. O, o site, né, eles ficaram com o site, assumiram lá tudo direitinho e continuaram postando, só que não tinha mais a frequência de como eu fazia, né? Ficou uma coisa muito mais política e não uma coisa mais informativa, que eu dava muita informação, né? Porque eu tinha muita informação, então eu dava muita informação. Mas isso aí foi a minha saída da BL por causa disso, por causa dessa eleição que eu sabia que não existia. E aí o que acontece? Tanto o Maracajá como o Marcelo Guimarães foram lá na justiça assinar. Eles não foram nem intimados, eles foram assinar a intimação no próprio fórum. Quer dizer, então a eleição foi realmente impugnada. Com isso, o, o Petrônio Barradas assumiu e Marcelo Guimarães, filho, logo depois passou a ser presidente. Mas a luta nas questões jurídicas começaram a se avolumar, né? Começaram a se avolumar. O Fernando Jorge, junto com a ABL, né? Com a Associação Bahia Livre, com Nestor Mendes Júnior, né? Jorge Maia também junto, né? Com eles, começaram a lutar também pela questão da intervenção. Eu, junto com o advogado César Oliveira, continuamos também lutando com a intervenção. Então, tinha pedidos de intervenção de todas as partes, né? E passou a ter duas frentes de luta para que houvesse intervenção, que para nós era a única saída que tinha no Esporte Clube Bahia. E isso nós tínhamos em comum, né? Que era uma intervenção no Esporte Clube Bahia. Porque eleição pelo conselho não ia ter condição. E numa dessas coisas com relação à intervenção, que eu botei pé firme, que eu lutei por isso e que estava assim uma questão muito específica, era de ter eleição proporcional para o conselho. Que eu pensava e penso, né, que você tendo eleição proporcional para o conselho, você passa a ter a situação e a oposição dentro do próprio Bahia, um poder fiscalizativo dentro do Conselho Deliberativo. Então, quando houve a intervenção que foi conseguida com a assinatura de Jorge Maia, meu grande amigo Jorjão, se colocou a eleição proporcional para o Conselho Deliberativo. E, graças ao que se descobriu na intervenção, se colocou fora, né, do Esporte Clube Bahia pessoas que passaram a não mais ter o interesse no clube pela questão até do que foi já descoberto no processo de intervenção, né? Eu não sei, a partir do momento que o Ratz entrou no Bahia, eu já não participava tão ativamente dos grupos e eu, inclusive, morei no Paraná durante uns 3 anos. Então, quando o Bahia teve a intervenção que o Ratz, né, conseguiu, que entrou como interventor, eu estava voltando já para... Eu estava indo para o Paraná. Então, a partir daí, que teve o Fernando Schmidt, né, que foi o presidente,
de um ano, né, que foi o tampão de Marcelo Guimarães Filho, né? Então, foi o último ano de Marcelo Guimarães Filho, ele foi interventor, foi intervencionado, na verdade. E o interventor entrou, tivemos que entrar chutando a porta, né? Porque realmente precisou de força policial e tudo, para que a intervenção fosse a contento, né? E conseguimos finalmente tirar, né? Derrubar a ditadura do Esporte Clube Bahia, mudar o estatuto, e o Bahia passou a ter uma, uma, uma presidência de acordo com os seus sócios, né? Então, saiu Fernando Schmidt, né? Entrou Marcelo Santana, que foi por 2 períodos, né? Presidente do Bahia, que já deu uma arrumada na casa, né? Porque o Bahia passou a ser auditado, né? É obrigatório ter auditoria externa no Bahia, depois da intervenção. Então, o Bahia passou a ser auditado. O Bahia passou a, a ter um certo cuidado com as contas. Então, o Marcelo Santana saiu, entrou o Guilherme Belintani, que continuou com o processo de cuidado com as contas e com a visão empresarial de Belintani, né? Porque Belintani, eu vejo muitas pessoas falarem de Belintani com relação ao futebol, mas Belintani tinha uma visão muito empresarial do Bahia, né? Então, eu vejo o Belintani como uma pessoa que conseguiu, com toda a dificuldade que é um time de futebol, nós estamos vendo isso hoje, né? Que nem sempre o melhor ganha, né? E, e o Belintani conseguiu essa mudança de patamar do Bahia, trazendo o Grupo City para fazer a SAF do Esporte Clube Bahia. Então, até esse processo de intervenção, que foi em 2013, eu falei que de 1999. Foram 14, 15 anos de. Não, 13, 20 e poucos anos de luta, sabe? Então, de 90, né? Da década de 90, 89, 90, até 2000, 2013, isso aí são 23 anos, 24 anos de luta para que o Bahia chegasse a ter um processo democrático. Eu me orgulho muito de ter participado, me orgulho muito de ter lutado junto com muitos tricolores, muitas pessoas que acreditaram que podia ser feito, sabe? Acreditaram que o Bahia podia sair das mãos da mesmice, né? Daquele conselho deliberativo que eram os beneméritos tricolores, que só votavam em quem eles tinham que votar, né? E foi uma luta árdua, uma luta grande. Graças a Deus, conseguimos conquistar a intervenção. Melhor ainda, com a assinatura do meu amigo Jorge Maia. Nada mais merecedor do que meu amigo Jorjão ter sido o que assinou a intervenção. Tenho que agradecer a todos esses tricolores, sabe? Todos fizeram muito pelo Bahia nas suas
nas suas lutas individuais, e talvez eu tenha sido o elo de ligação. Talvez eu tenha sido, sabe, a cola que conseguiu juntar todas essas partes em prol de um objetivo só. Eu tenho certeza que eu fui o único que conversou, que teve contato com todas as pessoas envolvidas no processo do Esporte Clube Bahia. Todas, de torcida, de torcedores, de grupos que se formaram, de pessoas que se candidataram, de pessoas que lutaram, de pessoas que ajudaram, que participaram. Foram anos de minha vida dedicado à democracia do Esporte Clube Bahia. E eu tenho muito orgulho disso. Agora vocês conhecem um pouco da história do Pinto. Forte abraço a todos. E vambora Bahia, minha porra!